Imagina ser considerado novo Messi e pouco tempo depois ser esquecido pelo mundo. Xavi Simons foi um dos jovens promessas que sobressaiu da maior base da Europa, a famosa La Masia. Ainda muito novo, ele já estava uma multidão de admiradores, até mesmo muitos chegando a afirmar que ele será o novo Lionel Messi. Mas existe um pequeno problema. Quando você é bem novo joga muita bola, as pessoas já nutrem expectativas por cima de você, que se em algum momento você diminuir esse seu ritmo, os fãs não perdem tempo em te criticar. Foi exatamente isso que aconteceu com Xavi Simons. No Barça, ele era visto como uma joia promissora, mas quando ele deixou o clube rumo ao Paris Saint-Germain, ele perdeu totalmente o seu ritmo e foi facilmente muito criticado e esquecido pelo mundo inteiro. Mas desde que deixou a França rumo ao PSV e depois para o Leipzig, ele vem impressionando muita gente, mas o que vem agora são aplausos de muita gente que o criticava. Se você está pela primeira vez, prazer, meu nome é Eduardo Júnior, peço que deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que ainda estão por vir aqui no canal. E hoje você vai conferir a volta por cima do Xavi Simons. Bom, primeiramente o nome Xavi não é de longe, é em homenagem ao grande Xavi Hernández. O pai do Xavi Simons era um grande admirador do ex-jogador do Barça. O pequeno Xavi Simons cresceu em uma família cheia de jogadores de futebol. Vários membros da família dele já jogaram ou até mesmo jogam futebol atualmente. No caso da sua irmã mais nova e o seu pai, que foi um grande jogador no passado. E desde muito cedo, até o pequeno Xavi se consolidar no futebol, ele teve que percorrer cerca de 1.614 quilômetros somente para que ele jogasse num pequeno clube que ficava bem longe da sua cidade. O pai do Xavi desde muito cedo foi um grande fã do Barça e a oportunidade veio, ele não pensou duas vezes e teve que escrever seu filho em La Masia o mais rápido possível. E sendo o Xavi inscrito nas academias do Barça, eles se mudaram para a Espanha. E já em La Masia, o garoto já demonstrava que tinha algo especial. E aos 7 anos, o Xavi já começava a encantar muita gente. E aos 10 anos, o Barça já via ele como o mais jovem promissor talento desde Lionel Messi. E ele praticamente era o maior jovem promessa da La Masia na época. E ainda muito novo, ele já assumiu o bracelete de capitão do time. Pois naquele ano, o Chelsea estava de olho nele e já tentava vários meios para ter o garoto. E já no ano seguinte, o gigante Real Madrid e o Arsenal também entraram na briga para contratar o garoto. Após algum tempo, ele já fazia alguns vídeos e postava no Instagram, onde ele tocava bola. E os vídeos viralizaram muito rápido e ele já despertava interesse em algumas marcas mais famosas do mundo. Mas foi principalmente a Nike que conseguiu assinar com ele. E ele teve um comercial com grandes jogadores como Cristiano Ronaldo e o Neymar Jr. antes da sua rescisão com a Nike. E não demorou muito até ele ser chamado para a seleção de sub-20 da Holanda. E o seu pai chegou a afirmar que tinha vários agentes e várias marcas oferecendo muito dinheiro para ter somente a atenção do pequeno Xavi. Após atingir 1 milhão de seguidores no Instagram, ele quase teve sua carreira arruinada pelo Mino Raiola, que na época era seu empresário. Ele era muito ganancioso. História um pouco semelhante com o que aconteceu com Luva de Pedreiro e seu ex-agente, e eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque nós todos já sabemos do que se trata. O Mino Raiola só pensava em dinheiro, nunca se importava em preservação e relações dos seus clientes com os torcedores ou com os seus clubes. Ele sempre pressionava o Xavi a firmar parcerias com grandes empresas que na época não eram adequadas por conta da idade que ele tinha. Esse fato quase destruiu totalmente a carreira do Xavi Simons. Só para vocês terem uma noção que o Mino Raiola não prestava. Ele convenceu toda a família do Xavi que o Barça não se importava com a família dele e que Xavi já deveria estar jogando pelo time B do clube e que o clube não ligava mais para a La Masia, porque desde a época do Xavi e Iniesta, nenhum outro jogador já havia chegado ao time principal e outros jogadores como Adama Traoré, Dani Olmo e Icardi tiveram que fugir da base para encontrar um pouquinho de sucesso nas suas carreiras. Bom, na verdade, sucesso que até hoje ninguém vê. E realmente o plano do Mino Raiola saiu como planejado. Se antes a família do Xavi via a La Masia como a terra prometida, agora eles já duvidavam se de fato a La Masia era um bom projeto para o Simons. E mais uma vez, o Raiola entrou em ação. Dessa vez era convencer a família do Xavi para ele ingressar no Paris Saint-Germain. E eles totalmente caíram no papo e o Xavi deixou a La Masia. E mal sabiam eles que naquele ano, alguns talentos do La Masia seriam testados no elenco principal do Barça. A prova disso temos o Gavi, Pedro e o próprio Ansu Fati, que atualmente são considerados os jogadores mais importantes do elenco. E suas cláusulas contratuais são assustadoras, tudo isso para que nenhum clube tire eles do Barça. Pese embora o Ansu Fati perdeu espaço, foi para o Brighton. Pedro e o Gavi chegaram até mesmo a ganhar o prêmio de Golden Boy, todos frutos do La Masia. Enquanto em Paris, as coisas iam do mal para pior, pois as expectativas eram diferentes. Aqui já entra aquele fator de saudades do Barça. Pois bem, com a obsessão do Paris Saint-Germain por grandes jogadores, o clube é considerado por muitos como um cemitério de jogadores. Vários jogadores já passaram por lá e floparam e foram dispensados. Apesar dessa mudança tão drástica para o Paris Saint-Germain, o Xavi Simons nunca escondeu o desejo de partilhar um dia os gramados com o Lionel Messi.
Apenas 2 anos depois de chegar no Paris Saint-Germain, com 17 golos, 29 assistências, em 66 partidas nas categorias de base, Xavi já estreou logo no time principal graças ao Pochettino, que na altura era o treinador principal do Paris, e ele deu uma chance para o Xavi, e ali já nasceu uma grande esperança para ele. E um episódio polêmico dele foi durante uma pausa internacional, e o Xavi jogava pelo Sub-19 da Holanda. Ele, juntamente com 4 jogadores, foram cortados da seleção, depois de terem feito uma festa com meninas no hotel, onde a seleção estava hospedada em 2020, e ele alegou que escutava altos sons de música vindo do outro quarto. Então, ele decidiu ir ver, e a intenção não era de ficar ali. Com toda essa bagunça e a temporada frustrante no Paris Saint-Germain, o Xavi foi mandado novamente para a base de Sub-19. Que situação! Ele foi da base para o profissional e voltou de novo para a base. E para piorar as coisas, no momento em que o Xavi já brilhava na UEFA Youth League com 4 golos, 6 assistências em 7 partidas, uma dessas partidas contra o Sevilha, ele se empolgou na comemoração e isso culminou com uma briga e ele foi suspenso por um jogo que resultou na eliminação do Paris Saint-Germain na competição. E novamente o Xavi voltou para o time principal, mas parece que as coisas ainda pioravam. E de volta ao elenco principal, os números do Xavi foram totalmente horríveis. 9 jogos, 0 golos e 1 assistência. Que o Xavi já estava num momento horrível, isso já se podia notar. Mas foi ainda mais pior numa partida da Copa Liga da França, quando ele pediu para cobrar um pênalti e simplesmente errou e o Paris Saint-Germain foi eliminado e a culpa recaiu totalmente para ele. E sinceramente, essa fase foi muito difícil para ele. Pouco tempo depois, a Nike rescindiu seu contrato com ele, mas esse momento que ele vivia simplesmente era muito absurdo. E no profissional do Paris Saint-Germain, ele jogou somente 300 minutos durante toda a temporada. E isso foi frustrante para ele. E as pessoas queriam que ele falhasse no futebol francês, já que supostamente ele foi lá por dinheiro. Alguns meses antes do final da temporada, Mino Raiola faleceu e, por coincidência, o contrato do Xavi Simões com o PSG estava prestes a terminar. Ele tinha uma decisão a tomar, renovar seu contrato ou não renovar. E havia rumores que antes do Raiola falecer, ele estava negociando um possível retorno ao Barça, mesmo quando ele estava prestes a ficar sem contrato. O Real Madrid ainda demonstrava um interesse no Xavi, mas agora era hora de tentar nova sorte em outro lugar. E mesmo na pior fase, vários clubes estavam de olho nele, mas apenas um clube despertou o interesse dele, no caso, o PSV da Holanda. E até quando o Paris Saint-Germain tentou renovar com ele, propondo que ele se transferisse para o PSV por empréstimo, ele recusou e assinou um contrato com eles como agente livre, com uma cláusula especial em seu contrato. Se o PSG quisesse aceitá-lo de volta, tudo o que teria que fazer é pagar cerca de 6 milhões de euros pela sua transferência. E era hora de partir para o novo clube e mostrar que todos que queriam sua queda o aplaudissem. Com Van Nistelrooy como técnico do PSV, era certo que Xavi estava em boas mãos. Com apenas 17 minutos em sua estreia na Supercopa da Holanda, jogando contra o Ajax, Xavi marcou seu primeiro gol e em sua segunda partida, ele conseguiu uma assistência. Então, foram 3 partidas e 3 golos consecutivos. E ele já estava com 9 golos em suas primeiras 5 partidas no clube, o que culminou ele sendo eleito o melhor jogador da Liga Holandesa naquele mês. Bom, para aqueles que assistiam e queriam que ele falhasse no futebol, perceberam que estavam totalmente errados e que, de fato, ele era uma joia promissora. Era tanto foco por parte do Xavi que a única coisa que não saía da cabeça dele é que um dia ele será o melhor jogador do mundo. Ele costumava ir na cidade onde ficava seu antigo clube da infância e pedir algumas bolas para treinar sozinho. E com suas belas atuações na Liga Holandesa, na Liga Europa, ele foi convocado para a seleção, onde não chegou a atuar em nenhum dos amistosos. Mesmo assim, ele foi chamado para a Copa do Mundo no Catar. E chegando lá, não havia mais dúvidas, apesar de ter poucos minutos durante a Copa, aquilo foi como se fosse uma motivação para ele. E quando ele voltou, parece que até mesmo ele jogava com crianças, marcado 10 golos e 5 assistências em 15 partidas. E ele foi um dos protagonistas da qualificação do PSV para a Liga dos Campeões. Bom, após a saída do Gakpo para o Liverpool, todos já temiam que ele deixasse um vazio no elenco, mas após ver o Xavi, eles perceberam que não havia nada para temer. E no final da época, o Xavi já estava no time do mês da Liga Holandesa. E durante meses, ele fez diversas funções no PSV, só faltava ser goleiro. Ele jogou no meio campo, ponta esquerda, até mesmo um centroavante, que na verdade, ele conseguiu se adaptar facilmente em cada uma dessas posições. E no ataque, foi ainda melhor. E ele foi considerado o maior artilheiro da Liga Holandesa. No final da Copa Holandesa, ele foi decisivo mais uma vez, deu assistência para o gol na final contra o Ajax e foi indicado ao prêmio Golden Boy juntamente com Jamal Musiala e Jude Bellingham, sendo os grandes favoritos. Após esse legado que ele deixou na Holanda, agora era a vez de fazer história na Alemanha e ele foi emprestado ao Leipzig, sua opção de compra. E olha para vocês verem como a direção do Paris Saint-Germain é totalmente diferenciada. Eles perceberam que o Xavi já havia evoluído muito no PSV. Após seu contrato por lá terminar, eles trouxeram ele de volta no verão, assinando um contrato que vai até 2027, antes de emprestá-lo para a Alemanha, sua opção de compra.
E mesmo sem opção de compra, a direção do Leipzig quer manter o Xavi Simões até o final da próxima época. Isso de fato era algo que pudesse esperar. E dadas as atuações brilhantes do Xavi pelo clube, e é fácil ver que o clube alemão deseja mantê-lo para mais uma temporada. Bom, o problema é que Paris Saint-Germain insiste que fará de tudo ao seu alcance para trazer o Simões de volta em junho. Com 3 gols e 4 assistências na Bundesliga, o início do Xavi Simões mostra apenas um cheirinho daquilo que será a atual temporada. A evolução dele é bem notável, desde a sua habilidade em campo até seu físico. No Paris Saint-Germain, ele era muito pequeno e muito magrinho, mas agora o shape está em dia, até novo estilo de cabelo, mas isso é o de menos. Xavi começou muito bem e está se adaptando emocionalmente ao clube. Tentaremos garantir que ele fique conosco por mais tempo no próximo verão. E foi assim que afirmou o treinador do Leipzig. Então deixa nos comentários se seria bom o Xavi voltar para o Paris Saint-Germain ou continuar a triunfar na Alemanha. Deixa aí nos comentários e deixe seu like que isso ajuda bastante. Inscreva-se no canal caso você queira ficar por dentro de todas as novidades que ainda estão por vir aqui no canal. Meu nome é Eduardo Júnior, eu fico por aqui e tchau.